Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Firô Podcast. É um espaço de muita conversa, conhecimento, de troca, idealizado para quem transforma o mercado imobiliário todos os dias. Eu sou Fabrício Sorondo, sócio-diretor da Firô Souto, a maior, melhor e mais bem avaliada imobiliária da cidade de Pelotas. E esse é o episódio número 2, para quem leva a sério o mercado imobiliário. O aviso de hoje é simples. Se você tem imóveis, pensa em ter ou quer ter renda com aluguel, pare tudo e ouça esse podcast e tudo que nós vamos trabalhar nesta noite. O governo está mudando as regras. A reforma tributária já começou e vai impactar quem investe em imóveis. E quem não se antecipar vai acabar pagando caro por isso. A questão é, existe alguma forma legal e inteligente de enfrentar as mudanças do que a reforma tributária está trazendo, gerando economia no pagamento de impostos, blindagem do seu patrimônio e até mesmo uma proteção futura da sua família? Hoje nós vamos desvendar esse assunto com alguém que entende muito do que está falando. É um dos advogados mais respeitados da cidade e da região. Ele atende empresários, investidores, famílias inteiras que decidiram profissionalizar a gestão do seu patrimônio. E agora ele vai compartilhar com a gente o que aprendeu orientando gente grande e como você também pode aplicar todo esse conhecimento. Se você já investe, ótimo, vai sair daqui com ótimas ideias. Se você ainda não começou, vai entender como começar fazendo o certo, o que é muito importante. O nosso convidado é o advogado corporativo Guilherme Monks, empreendedor, sócio do escritório MZ Advocacia, formado pela Universidade Federal, pós-graduado em Direito Tributário pelo IBET, MBA em Operações Tributárias pela Estácio de Sá, diretor jurídico do Pelotas Parque Tecnológico, professor da pós-graduação em Direito Tributário Empresarial da Universidade Católica de Pelotas. Dr. Guilherme Monks, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, uma satisfação enorme estar aqui conversando contigo, que é um dileto amigo, uma pessoa que o universo profissional acabou me apresentando. Além de ser um excelente gestor, é um grande investidor do mercado imobiliário, inclusive. Para quem não sabe, o Fabrício sabe o que está falando, porque ele vive e sente na pele. E vamos falar desse assunto tão importante que acaba pesando bastante no bolso das pessoas, né? Que é exatamente a reforma tributária e as suas incidências sobre holding, sobre imóveis de pessoas físicas, por aí vai, né, Fabrício? Certamente, Guilherme, vai ser um momento muito especial, de muita troca de conhecimento, e as pessoas que aproveitarem o tempo e fizerem um bom proveito dele, estando conosco hoje, certamente sairão daqui com belas informações que poderão ajudá-las nas melhores tomadas de decisão, pensando em mercado imobiliário daqui para frente. Pois bem, sem mais rodeios, vamos então, o Firô Podcast começa agora. Eu gostaria de iniciar, Guilherme, se me permite chamar de Guilherme, trazendo um assunto que tem circulado bastante ultimamente, sido notícia a nível Brasil, tá? Isso é um assunto extremamente recorrente, porque a gente percebe que esse assunto volta, e parece que ele agora está voltando novamente com mais força. Antes de adentrarmos em reforma tributária, em holding patrimonial, eu gostaria de saber de ti o que de fato está acontecendo, porque estão entrando uma enxurrada de notícias divulgando de que, a partir da virada do ano, a partir de 2026, o governo vai passar a cruzar mais intensamente informações e que isso vai fazer com que aquelas pessoas que hoje fazem locação de imóvel através de um cenário sem que isso chegue, essas informações à Receita Federal, sem que seja recolhido imposto sobre isso, que essas pessoas vão acabar sendo identificadas e talvez, né, o governo vai encontrar uma maneira de tributá-las. O que de fato já se sabe sobre isso, para essa mudança que está sendo anunciada para o início de 2026? Fabrício, é verdade. O que ocorre é que, para implementar algumas regras específicas e formas de atuação fiscal da própria reforma tributária, lá com a emenda constitucional 132, se criou, no artigo 156A da Constituição, recém-reformado, incluído no texto constitucional, uma possibilidade, então, de se criar outras formas de obter informações para que essas medidas dê amparo às reformas tributárias que vão acontecer.
Com base nesse dispositivo, se nós formos olhar a Lei Complementar 214, agora, 16 de janeiro desse ano, que regulamentou a emenda constitucional, então eu só vou repetir isso que é importante para quem está nos assistindo, para que entenda. Como é que aconteceu a reforma tributária? Aconteceu uma emenda constitucional ainda no final de 2023, que é a emenda constitucional número 132, e ela alterou vários dispositivos constitucionais, notadamente dentro do capítulo específico da tributação na Constituição Federal, que é o artigo 146 até o artigo 158, por ali. E para regulamentar isso tudo, porque pensem, é como se eu tivesse uma base estruturante no texto da Constituição, mas isso não basta, eu não consigo cobrar tributos, impor obrigações somente com o texto constitucional, Fabrício. Então era necessário, e é ainda necessário, que se criem outras normas, imagina assim, cada vez mais específicas, que vão adentrando em regras mais detalhadas para que o sistema consiga funcionar, para que as pessoas paguem tributos, para que as coisas funcionem. Então imagine, se eu tenho a Constituição Federal alterada numa emenda constitucional, tá bem? Logo em seguida, eu preciso então de uma lei de maior esforço, uma lei de maior potencial legislativo, com quórum elevado. A gente chama isso de lei complementar. Essa lei complementar, depois de muita discussão no Congresso Nacional, ou seja, no Senado e na Câmara dos Deputados, lá em Brasília, portanto, foi aprovada logo no início de 2025, dia 16 de janeiro. E é a famosa Lei Complementar 214, perdão. Para vocês terem uma noção de quão complicada é a reforma tributária, que eu gostaria mais de chamar aqui de revolução tributária, porque ela muda a forma pela qual a gente pensa na tributação no Brasil. Essa lei complementar, a 214, tem mais de 500 artigos. Ela é enorme, não é? Então veja, conectando com o que estava falando, a Constituição permitiu que se aumentasse o cruzamento e obtenção de dados, de informações dos contribuintes e dos cidadãos para implementar esse sistema tributário reformado. Então, no texto dessa Lei Complementar 216, artigo 39 seguinte, se não me engano, se criou especificamente a criação de um regime de informações integrada, que a gente chama de SINTER, e dentro dele, no escopo dele, com relação à parte imobiliária, vai se criar um CIB, que é o Cadastro Imobiliário Brasileiro. E esse cadastro, enfim, ele vai trazer várias informações junto ao registro de imóveis, operações financeiras, declarações de pessoas físicas e por aí vai, no qual vai ficar mais fácil para o fisco ter ciência, especialmente daqueles contribuintes que não estão informando receitas com locativos ou operações de compra e venda, que estão fazendo isso tudo à parte do sistema legal de registro. Mas vejam, esse efeito veio um pouco a rebote, Fabrício, porque especificamente o CIB foi criado, pensado para que as fazendas municipais possam arbitrar o valor dos imóveis para fazer incidência da sua própria tributação. Depois nós vamos ver que o ITBI, por exemplo, e o ITCMD, o ITCD, que no Rio Grande do Sul a gente chama de ITCMD, não foram alterados pela reforma, pelo menos por enquanto. E os fiscos estaduais e municipais, respectivamente, têm a possibilidade deles apurar o valor e arbitrar o valor imobiliário para algumas incidências de cessão onerosa de imóveis, de cessão gratuita de imóveis, por exemplo, doação, causa-mortes. E o CIB vai se prestar muito para chegar nessa arbitragem, nessa apuração. Então pense assim, se criou um regime amplo de informações, que a gente chama de SINTER, e o CIB é um dos braços do SINTER, que vai trazer muitas informações imobiliárias. O recado que fica para aquela pessoa que está acostumada a fazer o famoso PF, alocação por fora, que passe a repensar, a tomar muito cuidado, porque provavelmente a fiscalização vai apertar sim, Fabrício, não tem dúvida. Sim, é importante a tua colocação, né? Eles até, por intermédio dos mecanismos que eles acabaram, então, construindo para aperfeiçoar e poder fazer as apurações, eles descobriram também que eles podem encontrar meios de cruzar com mais precisão as informações, sim, também com a intenção de pegar, identificar essas pessoas, né? Perfeito. E uma vez que isso aconteça, acredito eu que a penalidade vem e ela deve ser salgada, né? Não deve ser simplesmente o restabelecimento de um valor que deveria ter sido recolhido, né? Eu posso te dizer que ela é tão cara que não compensa a economia anterior tida em várias vezes. Eu sei que as pessoas nesses momentos dizem assim, não, mas é que sempre foi assim, tá? Mas então sempre foi, né? Mas daqui para frente talvez tenha que ser diferente. O sempre foi
aqui no Brasil é um pouco complexo, porque às vezes tributariamente nem o passado é certo, né? A gente tem algumas discussões, mas eu não tenho dúvida que vai sim aumentar essa fiscalização e o acesso a dados. Vai ficar cada vez mais difícil. No mundo inteiramente conectado, informações financeiras, bancárias, cartorárias e tudo mais, vai ficar praticamente impossível ocultar essas informações do fisco. Então quem está fora do sistema, é melhor pensar já em se adequar, porque isso não vai valer mais a pena, né? Cada vez mais, Parece. né, Guilherme, a gente tem percebido que a nossa declaração vem mais pronta, né? Exatamente. Isso é um indício claro. Isso é um indício de que o cerco está se fechando, né? Sim, o fisco já tem essas informações, né? Tá bem. Bom, falamos então um pouquinho de uma introdução sobre reforma, né? Sim. E esse é um assunto que tem sido pautado demais dentro do mundo empresarial. E as pessoas perguntam, mas afinal, o que muda no mercado imobiliário? Né? Vai aumentar, vai ter uma elevação de carga tributária para quem opera dentro do setor imobiliário? Quando é que inicia isso? Quando é que o reflexo disso começa a ser percebido? O que tu pode falar para nós a respeito do início dessa reforma tributária, revolução tributária? Excelente pergunta, Fabrício. Apesar de complexa, é difícil respondê-la de forma objetiva. Vamos separar. Primeiro, quando tu me questiona o que muda, eu te diria que muda muito, muda profundamente, muda as bases estruturantes do jeito de a gente pensar a forma de recolher tributos. Por quê? Porque, basicamente, o que essa reforma pretende no Brasil é instituir um regime de IVA, que é Imposto de Valor Agregado, que existe em vários países do mundo. Nós estamos bem retardatários aqui nesse aspecto. Só que como no Brasil a gente tem toda essa confusão da repartição de receitas entre estados, municípios e União, a discussão foi muito ferrenha. E aqui no Brasil se optou, então, por criar o que a gente chama de IVA dual. O que é o IVA dual? É um nome bonito para uma coisa simples. São dois IVA, imagine assim. Um que a gente chama de IBS, que é um imposto sobre bens e serviços, que concentra, troca o antigo ICMS e o ISS e o IPI em alguma medida. O IPI tem um asterisco, porque ele vai seguir mantido por causa da Zona Franca de Manaus. Mas, enfim, basicamente, então, o IBS é o ICMS e o ISS que deixam de existir. E depois eu tenho a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que concentra aqueles tributos da União, notadamente para o sistema previdenciário, que é o PIS e o COFINS. Tá? Então, esse sistema todo vai trocar todos esses tributos, vamos lá, para o pessoal entender e ficar claro. ICMS e IPI, ISS, PIS e COFINS. Esses todos vão ser trocados por dois impostos sobre valores agregados, que a gente chama de IVA, que é a CBS e o IBS. E os outros tributos ainda não foram alvo de reforma. Então, tudo que a gente conhece de imposto de renda, como recém falei, ITBI, TCMD, IOF, esses tributos seguem vigendo, eles não foram alvo de reforma. Ao menos por enquanto, estamos aí em 2025, meados de 2025, e essa é a realidade. Existe já um aceno do governo que pretende também efetivar algumas reformas nesses outros tributos, mas por enquanto nós estamos concentrando a alteração nesses tributos, ok? ICMS, IPI, ISS, PIS e COFINS, que são todos alterados num sistema de IVA dual, que é o IBS e a CBS, ok? Então, vejam, o que é mais profundo aqui na reforma? É que a base do IVA é que ele não pode ser cumulativo. Eu tenho que permitir que as pessoas, e notadamente as empresas, paguem tributos somente no valor que elas agregam na cadeia. Então, tudo que eu adquiro de insumo, eu tenho que tomar crédito, guardar numa conta corrente. Quando eu vendo o meu produto ou serviço, eu vou gerar um débito, uma alíquota em cima do valor que eu faturei, e eu vou deduzir com esse crédito que eu apurei na cadeia. Então, isso torna o sistema mais eficiente, porque a carga tributária acaba incidindo só sobre no que se agrega de valor. Por isso que é imposto sobre valor agregado, IVA. Percebe? Uhum. Obviamente que nós temos várias nuances específicas disso, que tornam bastante complexa a operação, mas isso é muito positivo para a indústria, é muito positivo para os setores do comércio, mas comparando com o regime atual que nós temos, não é tão positivo para vários setores de serviço. E também para o setor imobiliário. Eu conecto com outro questionamento que me fizeste e, infelizmente, respondo que nós vamos ter um aumento da carga tributária, especificamente
para quem obtém receitas, seja de locação ou de venda de imóveis próprios, vai haver um aumento, a gente já sabe. É matemático, a gente já sabe essa informação. A reforma como um todo, sistematicamente, Fabrício, ela é boa economicamente. Nós temos estimativas de estudos muito bem feitos. Eu conheço um bem feito pela Universidade Federal de Minas Gerais, apontando que a reforma tributária, em 15 anos, vai ter um potencial enorme de gerar aumento relevante do PIB. Então ela vai ser bom para o país quando eu enxergo ela como um todo. Mas quando eu nicho as atividades, algumas acabam tendo um aumento da carga, enquanto outras têm um alívio. Isso é uma grande reforma, né? E a reforma gera impactos, né, em todos os segmentos. Alguns vão sair beneficiados e outros não. Não tem como fazer uma reforma sem impactar as partes. Perfeito. E nós estamos dentro desse processo. Então a gente vai ter que se adequar, mudar o mindset, o jeito de encarar. Principalmente as empresas vão ter que começar a caprichar mais na sua escrituração contábil, na sua gestão, para controlar mais os fluxos financeiros, para poder escriturar os créditos. Eu vou mudar a forma de entender isso, né? E, além disso, com relação a quando isso vai começar, que é um questionamento que tu também me fez, é muito importante que a gente perceba que existe uma regra de transição, ok? Que ela é escalonada e ela é longa, mas ela divide esses dois tributos. Então, eu tenho uma regra de transição do IBS, que é mais breve, o IBS, a CBS, que é mais breve, tá? É que troca o PIS e COFINS, é mais rápida, e tenho do IBS, que é o do IPI e do ICMS, é do ICMS e do ISS, é muito I aqui pra gente se confundir, né? E, repetindo apenas só para não ficar confuso. Então, a IBS trata do ICMS e do ISS. E a regra de transição é mais longa. Por quê? Muito especificamente por causa do ICMS, que é um tributo extremamente complexo hoje, porque nós temos 27 estados da Federação e Distrito Federal e cada um tem a sua legislação de ICMS. Então, unificar isso tudo e mudar a lógica da incidência, então, agora para o destino, porque onde vai ser arrecadado vai ser lá no destino, onde ocorre a operação econômica. E não mais como é a regra hoje, atual do ICMS, por exemplo, que é na origem. Isso muda todo o sistema. Então, como é que é a regra de transição? Basicamente, a partir de 1º de janeiro de 2026, a reforma vai iniciar um ano inteiro de teste, no qual a CBS vai ser recolhida com 0,1% de alíquota e a IBS com 0,9%. Mas, nesse ano, a ideia é que não haja ônus econômico para as empresas, nem para as pessoas físicas paradas da empresa, mas sim apenas uma forma de adequação. Então é por isso que o próprio texto legal diz que as empresas podem pegar esse 1% que vão recolher a título do IVA dual e deduzir com outros tributos que recolherem, ou escapar do ônus econômico e simplesmente entregarem todas as declarações fiscais corretas para o fisco. Tá? Então a ideia é realmente fazer um teste de automatização, um teste de layouts eletrônicos, vai mudar muito todos os sistemas fiscais das empresas, da contabilidade, né? Inclusive atualmente a gente já está vendo que o fisco, semana passada fez isso, está largando já essas novas formas eletrônicas de cadastramento, esses layouts, para as empresas irem se adequando. Bom, superado 2026, vejam, é o ano que vem, né? Tem gente que não se deu conta ainda. Superado 2026, aí em 2027, a gente efetivamente começa a implementação da CBS e do IBS. Começa a valer mesmo a reforma. O IBS, esse sim, o IBS não. A CBS, essa sim, já de forma bem específica, em 2027, começa já a sua incidência. E a partir, então, de 2027, a gente já tem uma troca e sai do ar o PIS e a COFINS e ele já é substituído pela CBS. Percebe? Já em 2027. Tá? Por quê? Porque se criou na lei vários regimes de adequação temporários de acordo com determinadas atividades econômicas que permitem esse ingresso. Então, eu vou dar um exemplo. As construtoras, por exemplo, têm um regime que a gente chama de RET, que é muito usado. Se criou um regime de transição que elas vão conseguir seguir usando o RET por um período. Lá no agronegócio, se criou um regime de transição que os produtores rurais e equiparados vão poder seguir com a tributação nos moldes antigos por um regime de transição. Né? Então, eu já inicio, mas com vários regimes. E aqui,
a gente já tem alguns regimes importantes para as holdings, por exemplo, tem receita de locação. O fisco criou um regime que vai permitir, depois eu posso falar mais especificamente, que eu siga com a mesma carga do PIS/COFINS, mesmo já sendo a CBS, né? Regime de adequação. Mas vocês devem estar se perguntando, bom, mas com relação à IBS, como é que funciona a transição? Essa sim é uma transição muito mais longa, que ela anualmente vai se trocando, existe a previsão legal, saindo de cena o ISS, o ICMS e entrando cada vez mais a IBS. Até nós chegarmos lá em 2033, quando então vai estar totalmente implementada a reforma tributária e o IBS também já vai ter alterado, trocado esses tributos. No final do dia, se nós formos olhar para fins de incentivos fiscais e de regulamentos específicos de ICMS, a reforma vai até 2070, quase, se eu não me engano, porque era necessário criar essa transição longuíssima para albergar vários incentivos tributários que os estados davam, especialmente ICMS, e eu não podia tirá-los de cena. Mas na vida das pessoas, na vida das empresas, essa data é muito emblemática. 2033, eu efetivo o novo regime do IVA dual da reforma tributária. Então, te respondendo especificamente, a partir do ano que vem, nós já temos começado a nos ocupar desse assunto, sem dúvida nenhuma, especialmente as empresas. E a partir de 2027, é uma exigência sob pena de ser autuado e fazer os recolhimentos tributários errados. E aqui um comentário meu, Fabrício, eu tenho ficado preocupado que eu não tenho visto um aprofundamento, especialmente os profissionais de contabilidade, com relação a esse assunto. Parece que estão deixando assim a coisa meio para em cima da hora, a gente vai vendo o que vai acontecer. Tu conhece aquela sigla que alguns profissionais usam, que a gente chama de NHS? Não. É o na hora sai. Na hora sai. Não vamos deixar para aplicar o NHS aqui, que eu acho que vai dar zebra. Não, e até a gente vem acompanhando inúmeras matérias e participando de eventos, né? E esse assunto ele traz e ele é bastante assustador assim no que tange a complexidade das transições que vão acontecer, né? Então realmente deixar para o final pode ser tarde demais. Perfeito. Né? A gente já tem percebido isso. Mas de forma objetiva, assim, a gente consegue admitir que a reforma tributária vai ter algum tipo de impacto para quem tem imóvel para aluguel? Qual seria esse impacto? Com certeza. Eu esqueci de responder, né? Essa parte já tinha me questionado. Vai haver um aumento e explico por quê. Basicamente, porque vai se passar a recolher tributos novos para quem não recolhia. No final do dia, essa é a diferença. E nós não estamos falando de quem está à margem, não é o PF, né? É o cara que hoje já declara. O que declara, ele vai se enquadrar de uma maneira diferente e, consequentemente, vai perceber o desembolso maior por conta disso. Eu vou te dar um exemplo que tu vai entender. Imagina uma pessoa física que tem um imóvel alugado. Como é que ela tributa hoje? Ela basicamente vai calcular o imposto de renda na alíquota de 27,5% dentro da tabela progressiva, com aquelas faixas a deduzir, ok? Certo. Só que, dependendo do número de imóveis que essa pessoa física tenha e do valor no exercício anterior anual de aluguéis recebido, essa pessoa física vai passar a recolher também o IVA. Entende? Vai passar a recolher também a CBS, o que não fazia. Então, falando números, para eu não falar pela metade, o pessoal não ficar confuso. Quais pessoas físicas que recebem aluguéis que vão passar a ser equiparadas à pessoa jurídica e também vão ter que recolher o IVA na reforma tributária? São aquelas pessoas que têm mais do que 3 imóveis locados. Mais do que 3. 4, 5, 6, 3 ainda não. Não, 3 ou mais. 3 ou mais. Perfeito. Ok. Obrigado por me corrigir. 3 ou mais. E no regime anual, a receita dos aluguéis desses imóveis tem ultrapassado os R$240 mil ano. Percebe? Sim. Então, o que o fisco fez? Ele procurou captar, entender aquelas pessoas físicas que, na verdade, quase que operavam como empresas, que faziam disso um negócio e acabavam tendo uma tributação que, na visão do legislador, que eu discordo muito, era baixa. Baixa, imagina, pagar 27,5% de imposto de renda com faixa a deduzir, de baixo não tem nada. Então, além desses 27,5% com faixa a deduzir, vai ter que se recolher também o IVA. Qual é a alíquota do IVA? A gente sabe, ela não está definida, mas é muito provável, não está definida ainda por uns cálculos matemáticos que vão precisar ser feitos no início de 2027, mas a gente sabe
que infelizmente talvez tenhamos a alíquota base de IVA mais alta do mundo aqui no Brasil, de 28%, tá? Só que o pessoal, 28% sobre o que eu recebo de alocação. Não, não é isso. Há redutores, tá? E há um regime de transição específico. Os redutores são o seguinte, com relação a esses 28%, a lei fala que eu posso diminuir 50% da alíquota para receitas obtidas com aluguéis, cessões onerosas. Então eu já caio dos 28% para metade. Além disso, existe um outro redutor com relação a aluguéis, desde que os aluguéis são de imóveis usados para fins residenciais, isso é muito importante, que se pega o valor do aluguel recebido e deduz R$600 por cada um dos aluguéis recebidos, percebe? Uhum. E aí se faz incidir esse IVA somente sobre esse redutor. Então eu tenho essa redução bastante relevante. Só que a reflexão que eu quero que fique é que nós estamos tendo um aumento. Porque eu estou tendo uma incidência de tributos basicamente que não se tinha. Sim. Né? Então é importante a gente perceber. Eu trouxe, são tantos números específicos, e eu trouxe aqui as anotações para a gente entender especificamente. Assim, ó, eu só falei a alíquota, eu não fui preciso, tá? Vamos deixar bem claro. A redução é de 70% no valor de aluguéis. Esse 50% que eu falei é quando eu tenho receita de venda de imóveis. Percebe? Se eu vender um imóvel e for equiparado a PJ, que eu já vou explicar quando isso acontece, eu tenho uma redução. Mas receita de aluguéis, então, eu reduzo 70% e ainda tenho esses R$600, que é esse fator redutor social do valor da alocação. Mas repetindo, para que fique claro, quem então, pessoa física, que vai ter que pagar o IVA também? É exatamente aquela pessoa que tem, no ano, 3 imóveis ou mais locados, e o valor desses imóveis não passe no exercício anterior a 240 mil ano. Percebe? Essa pessoa está isenta. Abaixo disso, ela segue o regime igualzinho estava. Não vai mudar. Ela. Okay. Se ela entra nesses critérios que eu estou falando, ela vai ter que recolher o IVA e ele vai incidir, mais ou menos, eu já fiz a conta aqui, vai ser 8,2%. Uhum. Se eu pegar os 28 e reduzir 70%, dá 8,2%. Só que além disso, eu tenho que pegar cada valor de locação que eu recebo e tirar os R$600. Por isso que a conta não é tão fácil de fazer. Entendi. Entende? Uhum. E isso são as pessoas físicas. E além disso, é importante dizer que mesmo uma pessoa física tendo um imóvel só, Fabrício... Essa era a pergunta. Se o valor da locação for 20%, na verdade até 20% acima desses 240 mil que eu estou falando, e houvesse 3 imóveis, né, eu já, no ano posterior, eu vou ter que fazer esse recolhimento do IVA. Se ficar acima de 240, mas abaixo de 20%, acima de 20%, já no mesmo exercício. E tem uma outra hipótese específica, que é bom o pessoal entender também, que é o seguinte: o legislador pensou assim, mas pode haver alguma discrepância. Eu posso ter uma situação que a pessoa tem um imóvel só, mas tem uma receita muito alta com ele. Sim. Então, nesse caso, eu também vou querer equiparar a PJ e vou cobrar o IVA. Qual é essa situação? Se a receita de locação passar R$288 mil anual, mesmo tendo um imóvel só, eu também tenho que pagar o IVA. Uhum. Resumindo, aqueles 8,2% com aquela possibilidade de redução. Mas essa redução de R$600, repito, né, ela só ocorre quando é alocação para fins residenciais. Então imagina que o Fabrício lá tem um imóvel, pessoa física alocada por uma indústria, por exemplo, e ele recebe 300 mil de aluguel por ano com a alocação desse imóvel. Aqui, a única redução no IVA que ele vai ter é 70%. Ele não vai ter os 600 Perfeito. Dessa redução social, digamos assim. Sim, porque ele não está enquadrado no residencial. Isso é com relação à locação. E com relação à venda, porque o IVA também incide na venda, né? Uhum. Também vai haver uma hipótese, olha só que loucura, isso o pessoal também não tem se dado conta. Quando a pessoa física vende um imóvel, nós sabemos que ela tem que pagar um imposto de renda sobre o ganho de capital. Perfeito. Que é calculado com uma alíquota que varia de 15% até 22%, dependendo do valor do ganho de capital, não é assim? Isso vai seguir ocorrendo. Só que, em algumas situações, a pessoa física vai ser equiparada também a uma pessoa jurídica
E além desse ganho de capital na venda do imóvel próprio, também vai ter que pagar o IVA, a CBS e o IBS. Percebe? Quais são essas situações? É quando a pessoa física constrói e vende no exercício mais de um imóvel e faz isso num período menor do que 5 anos. Então, no período de 5 anos, eu construí um imóvel e vendi ele no exercício. Então, nessa hipótese, eu tenho que pagar também o IVA, e aqui é aquilo que eu tinha falado naquela hora, eu tinha feito aquela troca, né? O fator de redução aqui é de 50%. Aqui é 50%. Mas vejam, é complexo essa situação porque é uma tributação elevada. Além de pagar o ganho de capital, eu vou ter que calcular o custo de aquisição desse imóvel e vou ter que pegar a diferença do valor que eu vendi. Sobre ela, além de pagar o ganho de capital, eu vou ter que passar a pagar o IVA. Que se a gente pegar 28% da alíquota base e reduzir para 50%, nós estamos falando de mais 14%. E tem disso para pessoa física. Então, aquelas pessoas que... Tem muita gente que faz isso. A especulação, ela vai sair cara. É aquela pessoa que ela constrói e vende. Se ela começar a fazer isso nesses períodos menores do que 5 anos, sim, ela vai ter que pagar. E, além disso, também, se ela fizer a venda de mais do que 13 imóveis no mesmo exercício anual. Aí também, a partir do 4º, ela vai ter que pagar esse IVA, coisa que não fazia antes. Sim. E tinha muita gente, pessoa física que fazia esse tipo de negócio. Então aqui essas pessoas vão acabar tendo uma equiparação. Mas, vejam, isso tudo que eu estou te falando já conecta com uma questão importante. Olha como cada vez vai ser mais importante essas pessoas se organizarem como pessoa jurídica, que ela quer profissionalizar essa atividade imobiliária, né? E é um pouco disso que vem pela frente aqui do que a gente quer conversar, né? Porque a gente está percebendo, diante da tua fala, primeiro, que as mudanças não são tão simples, né? Talvez elas não sejam tão complexas, mas é um volume de informações que estão surgindo e que, de certa forma, para o leigo, para o investidor, causam um colapso, né? Meu Deus, que coisa mais complexa. Então, de fato, há necessidade, como tu bem disseste, das pessoas que hoje lidam com seus patrimônios, exploram locação, trabalham com compra e venda, e têm isso como uma atividade fim, que elas busquem maiores orientações com seus profissionais contadores, porque essa transição vai vir, e como tu disseste, 26 inicia uma adaptação, mas 27 está ali, né? Parece Sim. que está longe, mas é um longe que está logo ali. A vida nessa velocidade que passa, né? Então é bem importante que as pessoas comecem a entender, a se inteirar, e comecem até a promover mudanças na sua composição de modelo de negócio para que possam desfrutar de uma situação, né, financeiramente mais atrativa, né? E aí é que a gente entra num assunto que trata um pouco das holdings, né? Até que ponto hoje vai valer a pena ou não? Porque com toda essa questão da reforma tributária no circuito das informações, começa a surgir muita desinformação. Né? E a internet, as redes sociais, todo mundo é especialista, e todo mundo vai lá e bota a informação e cada um pega um fragmento daquilo e transforma numa verdade. E não é bem assim. Então, o fato o impacto vai ser grande na pessoa física, né? Investidor de imóveis, quem constrói, quem vende. E como entra a holding? Será que vai valer a pena para as pessoas constituírem uma holding? Mas antes de responder isso, o que vem a ser uma holding? Sim, já de revesgueio. Revesgueio é boa, hein? Nossa. Revesgueio, mesmo assim de lado, eu já te respondo que sim. Vai seguir valendo a pena a constituição de holdings patrimoniais. A holding nada mais é do que uma PJ, uma pessoa jurídica, que pode ser uma sociedade limitada ou uma sociedade anônima, criada para ser proprietária de bens imóveis ou outro tipo de ativos. Ela foi criada... e teve esse apelido por causa do verbo inglês to hold, daí que vem holding, vem de deter, de ser possuidora, de ser dona. Então o que se faz? Os fundadores criam pessoas jurídicas e pegam seu patrimônio e colocam dentro delas, para que elas explorem economicamente esses bens. Aqui no Brasil, pela sistemática tributária, faz muito sentido se criar holdings patrimoniais especificamente para o mercado imobiliário. Então as pessoas colocam seus imóveis nessas empresas e elas os alugam ou elas os vendem. E há vários benefícios nisso.
Um deles é o benefício tributário, outro é de sucessão patrimonial, planejamento sucessório. Isso é importante, né? As pessoas às vezes entendem que é exclusivamente tributário o que faz uma holding ser atrativa. Sim. E elas desconsideram talvez um dos que sejam dos bons benefícios que a holding traz, que é a questão de sucessão. Sim. Que tu estava começando a falar. E eu te interrompi. Não, pode me interromper. Tu que é o anfitrião, eu sou convidado. Não, mas estamos em casa. É uma satisfação. Aliás, quando o entrevistador ou o host interrompe, porque ele está se interessando muito. Isso é um bom sinal, um bom indicativo. Tá bem, ok. É verdade, as holdings servem para fazer planejamento tributário, para pagar menos tributo, né? Fato. Para organizar o patrimônio da família, para fazer planejamento sucessório, organizar já em vida, doar, colocar os filhos, criar protocolos familiares, acordo de sócio, e também serve para blindagem patrimonial, né, Fabrício? Muitas vezes o empresário, o empreendedor tem uma atividade de muito risco e ele quer proteger um pouco mais o seu patrimônio da família de bloqueios de contas, daquelas ações mais assoldadas que ele não consegue nem resolver, coisas injustas que depois ele vai resolver. Eu não estou falando de fazer blindagem para fazer mutreta e não pagar as dívidas, não é isso. Longe disso. Mas é deixar não tão exposto um patrimônio construído de forma tão árdua e é um patrimônio familiar. Mas aqui o nosso escopo é exatamente a questão tributária e é uma grande vantagem. Imagina assim, agora, atualmente, em 2025, antes da reforma entrar em vigor, é muito benéfico a criação de holdings patrimoniais e a matemática, a análise, eu vou falar aqui para vocês rapidamente. Se uma PJ aluga um imóvel e ela estiver dentro do lucro presumido, ela vai ter uma carga tributária muito menor do que uma pessoa física que loque. Por quê? A pessoa física, como nós já falamos, está sujeita àquela carga de 27,5% de imposto de renda, com faixas a deduzir dentro da tabela progressiva. Ao passo que a pessoa jurídica, quando recebe receitas de locação, a gente estima que a carga fica mais ou menos 12% sobre o valor das locações. Então é óbvio que é uma diferença enorme. Além disso, em algumas situações, quando a PJ, a pessoa jurídica, a holding, né, vende um imóvel, também é melhor. Porque quando a holding vende um imóvel, ela paga os tributos de PJ sobre o faturamento da venda, com uma alíquota menor. Mas a pessoa física paga com uma alíquota bem maior, a PJ é 7% mais ou menos e a pessoa física 15% ganho de capital, que é o valor da venda deduzido do custo de aquisição. A pessoa jurídica, quando vende, não, eu só vejo o valor da venda. Então, não é sempre que é melhor a holding vender. Eu tenho que analisar, ver o custo de aquisição, o que eu vou poder deduzir. Sim. Mas te respondendo, pela nossa experiência, a gente trabalha há muitos anos já com isso, na grande maioria das vezes é sempre melhor, sempre não, a gente nunca fala sempre nem nunca, né? A grande maioria das vezes tende a ser melhor, inclusive a holding vender imóveis. Analisando só tributariamente. Só né? tributariamente, não estou nem falando. Nem entrando no mérito dos outros aspectos, que são tão, ou quem sabe até mais relevantes, mas agora vamos além. Falando. Aqui no Brasil, tributariamente é difícil a gente dar boa notícia, porque eu dou uma boa notícia, né? Olha o jeito de pagar menos tributo, mas aí já veio a União lá, o ente tributante, o Estado, com a sua mão forte, ferrenha, né, nos impor uma nova carga. Por quê? Porque é como você já deve estar imaginando. Eu vou ter um aumento para a holding, quando ela tem receitas de locação ou de venda, porque ela também vai passar a pagar o IVA, que não pagava. Então, pelas nossas contas, por exemplo, de locação, aqueles 12% arredondando, eles vão passar um pouquinho de 20%. Mas ainda assim, comparado com a pessoa física, é bom. Agora, se eu comparar com aquelas pessoas físicas que eu estava falando lá, que tem mais de 13 imóveis, mais de receita anual de 240 mil, ou que vendem porque construíram, aí é muito maior, porque aí eles também vão ter o IVA, assim como a PJ, só que a base deles é 27,5, é muito mais alta. Uhum. Então, vai seguir valendo a pena do ponto de vista tributário as holdings. E há outro aspecto que muita gente tem deixado de lado. O IVA incide, como eu já falei no início da nossa conversa, sobre o que eu agrego de valor na cadeia. Então, se eu tenho uma holding patrimonial e ela tem algumas despesas, por exemplo, se ela fez um build to suit, que é aquele tipo de contrato que eu construo algo para alocar por um período longo, a holding pode, dentro do IVA, tomar créditos CBS, IBS de todas as etapas de material de construção, de terceirizações, de força de mão de obra e deduzir aquilo depois. Por quê? Porque eu tenho IVA. Então, esses créditos, desculpa fazer uma interrupção, esses créditos as empresas vão ter que começar a atentar
sobre qual é o regime de tributação de quem está fornecendo o serviço. Também vai ter isso, não vai? Sim, porque quem está fornecendo o serviço tem que estar organizado de tal forma que seja contribuinte do IVA. Por exemplo, se eu contrato um empreiteiro que está no Simples Nacional, ele não vai me dar crédito, ele até vai, mas é um regramento específico da lei e são créditos muito restritos. Isso vai ser um fator competitivo. Que coisa diferente para a gente não está acostumado necessariamente a ter esse olhar, claro, né? Escolher o nosso fornecedor de acordo com o regime de tributação dele. A ideia é que o Simples passe a ser cada vez menos relevante e ele deixe de cada existir. Vez perda mais por isso que faz tanto tempo que eles não atualizam não elevam as faixas. O teto do Simples Nacional, que até agora está em 3.600 e 4.800.000. 3.600.000, 4.800.000. É porque a ideia é que até mesmo as pequenas empresas passam a ter contabilidade melhor regrada e consigam apurar crédito. Mas veja o que eu estava dizendo, então. Eu tenho a holding com sua carga tributária, que já é melhor que a pessoa física com operações imobiliárias. Vai recolher o IVA. A pessoa física que tem operações reiteradas também vai recolher o IVA. E mesmo que seja uma pessoa física com menos de 240 mil, por exemplo, de receita de locação por ano, ainda assim vale a pena a holding. Então, se a gente colocar no tempo essas despesas que se tem para criar holding, por exemplo, escritório de advocacia, de contabilidade, para constituição, transferência do imóvel para dentro da holding, enfim, com o tempo, 1, 2, 3 anos, você acaba se pagando. Fora a organização que se tem por ter os imóveis bem organizados. Então, te respondendo, ainda é um bom negócio no Brasil ter holdings patrimoniais. E a gente, vivendo o mundo do mercado imobiliário, né, a gente, tanto no que tange a locação como compra e venda, a gente percebe como o brasileiro, na sua natureza, na sua essência, ele acaba não tendo muito essa preocupação de deixar as coisas bem resolvidas, né? Sim. E aí tá lá, tem o falecimento, aí tem que ir para o inventário, e Sim. aí, né, tem embrólios de familiares, tem questões mal resolvidas que Sim. acabam tendo que ser resolvidas depois. E a holding traz essa segurança também, né? Fala um pouquinho sobre os ganhos que são além da questão tributária. O que mais a holding faz em favor de quem pensa nisso em vida? Assim, eu só quero fazer, eu já te respondo, eu só quero fazer uma pequena colocação para o pessoal compreender, porque tem uma parte da receita da holding que eu também não falei e também é melhor do que da pessoa física. Vamos lá. Que é quando a holding vende o imóvel. Por quê? Porque a reforma tributária criou um fator de redução, especificamente aqui, quando a gente fala de venda de imóveis. A holding pode reduzir a alíquota do IVA a 50%, né? Além disso, as consultoras, por exemplo, quando vendem um imóvel residencial novo, tem um outro fator de redução de 100 mil, por exemplo. E as loteadoras, quando vendem um lote, obviamente que é residencial, tem um fator de redução de 30 mil reais. E existe ainda, é muito importante falar, Fabrício, para não passar batido, um regime especial de transição, digamos assim, para as holdings com relação às receitas de locação. Tu já deve ter ouvido falar. O que o legislador criou? Ele criou um regime para que até o final de 2028, na prática, não se sinta a diferença para a holding com relação ao aluguel da troca do PIS/COFINS pela CBS, como eu estava falando. Então a gente pode ainda ficar com essa incidência de 3,65%, que é igual do PIS/COFINS do lucro presumido, desde que, preste atenção, se a holding tem um imóvel, né, e ele foi locado para fins residenciais ou não residenciais, mas o contrato de locação ocorreu até 16 de janeiro de 2025, que é a data que entrou em vigor a lei, né? E como é que eu provo isso? Com firma reconhecida ou com assinatura digital, né? Eu provo essa data. Nesses casos, é possível até o final desse ano a holding optar por não ir para o regime do IVA e seguir por um período até o final do prazo dessas locações e ficar com 3,65 sobre o valor das locações. Então eu vou ficar na prática igual. Destas locações específicas que foram antes. Específicas que foram antes. Isso a empresa vai precisar acionar o seu contador para fazer essa solicitação? Vai, porque tem um detalhe. Obviamente que vai haver uma forma de informar o fisco da adoção desse regime, eles não especificaram como. Mas além disso, é necessário que as holdings, quando elas têm uma locação para fins não residenciais, não basta eu provar
que o contrato foi firmado até o início de 2025. Eu tenho até o final do ano agora para ir lá no registro de imóveis e registrar, averbar na matrícula do imóvel que ele está alugado para fins não residenciais. Então tem mais esse critério ainda. Então, as holdings que estão pensando em entrar nesse regime transitório, que ele vai ser benéfico para várias, Sim. porque eu postergo vai alongar. a incidência do IVA. Eu mantenho a carga do jeito que ela é hoje por mais um tempo. Certo. Mas eu não posso dormir no ponto, porque o direito não socorre aos que dormem, né? E até o final do ano, eu tenho que averbar na matrícula que o imóvel está alugado para fins não residenciais. Os imóveis locados para fins residenciais eu não preciso. Basta provar, por A mais B, que a locação iniciou agora no início do ano, tá? Com relação ao questionamento que fizesse das holdings, tu me questionou sobre os outros benefícios que a gente pode ter. Não, além dos tributários. Além dos tributários. Vamos focar em 2 além dos tributários. A gente poderia dizer que é um tripé do benefício das holdings, né? Tributário, nós já falamos. O segundo seria o planejamento sucessório. Por que isso aqui é importante? Imagine, se eu tenho uma empresa que é dona dos meus bens, eu posso já colocar de sócio dessa empresa as pessoas que eu bem entender, inclusive os meus sucessores, para em vida determinando quanto eles vão participar. Se eu quero já ir doando para eles cotas, para eles passarem em vida já administrar. A gente pode fazer uma coisa muito interessante, que evita inclusive o inventário, que é exatamente os instituidores do capital, do patrimônio, doarem as suas cotas nessa holding, se reservando o usufruto para os seus sucessores. Por quê? Porque enquanto eles estão vivos, eles podem receber distribuição de lucro, podem ser os administradores, agem como se fossem os cotistas, donos das cotas. Mas na prática, eles só usam o fruto dessas cotas. A nua propriedade já está com os sucessores. No momento do falecimento, normalmente do pai, da mãe, basta avisar na junta comercial que isso ocorreu e aí o usufruto se resolve na pessoa dos sucessores. Tu entende? Então eles já passam a ser os cotistas. Então existe ainda essa possibilidade, isso é uma coisa opcional, mas cada vez o pessoal tem mais feito para evitar problemáticas com feitura de inventário, que são processos complexos, né? E que complicam bastante a situação dos sucessores, às vezes principalmente quando o patrimônio é muito grande. E além disso, Fabrício, talvez seja um dos benefícios maiores evitar brigas e sucessores e os filhos dos sucessores. Porque quando a gente cria a holding, a gente pode construir documentos que a gente chama de acordo de sócios, ou acordo de cotistas, ou protocolos familiares, regrando como os sócios vão se resolver, como eles vão resolver o problema, como eles podem entrar na holding, se eles podem vender para terceiros, se eles não podem, quem pode administrar, o que acontece na falta de um deles. São tudo regras listas que a gente põe num documento que fica privado entre as partes e ele pode ir sendo atualizado de acordo com a vontade da família. Então esse é um benefício muito grande nesse aspecto sucessório. O percebe? modelo ele é totalmente customizado à necessidade e ao que o pessoal da família quer montar. Perfeito. Né? Eles vão montar olha, a gente quer dessa maneira. E para isso, obviamente, existe os teus escritórios, os escritórios por aí que vão assessorar na construção e na modelagem dessa constituição, né? E uma das perguntas, Guilherme, que... Desculpa, tu ainda está concluindo a tua resposta, eu volto com a minha pergunta na sequência, por favor. E o terceiro pilar? Eu faço questão que tu faça a tua pergunta, porque tu que me convidou, então... Tá bem. Eu vou te dar essa satisfação. Porque, na verdade, vamos fazer diferente. Eu, como sou convidado, anoto o que me falta falar, que é da blindagem patrimonial. Entendi. Mas a prioridade é tua. Então, segue tá adiante. bem, muito obrigado. A pergunta que talvez eu mais ouço sobre a questão de holding patrimonial é, eu até tenho interesse, mas eu não tenho nenhuma ideia de como é que funciona essa transição da migração do patrimônio da pessoa física para a pessoa jurídica. Tem que pagar? Não tem que pagar? O que tem que ser pago? A empresa vai comprar os imóveis de mim, mas a empresa não tem dinheiro. Então, a gente entra num universo de desconhecimento das pessoas. Sim. E, às vezes, esse desconhecimento as trava. Isso deve ser uma incomodação muito grande. Sim. Eu queria que tu desse uma pincelada para nós aqui sobre, na prática, como que acontece isso, uma vez que o patrimônio está todo ele lançado, declarado na pessoa física, e ele dorme na pessoa física e acorda já na pessoa jurídica. É assim mesmo? É simples dessa maneira? É simples, mas nem tudo que é simples é fácil. E nem tudo que é simples não tem uma necessidade clara de seguir as normativas. E isso muita gente confunde.
basicamente o que acontece? Quando eu crio uma empresa, Fabrício, eu sou obrigado, uma sociedade, por exemplo, a dizer que ela tem um capital social, não é? Sim. Todo mundo sabe. A empresa, por exemplo, no meu caso, no teu caso, que é uma pessoa de muitas posses, tem um capital social de 100 milhões, vamos dizer assim, não é? Se eu crio a empresa, da onde que vai vir esse dinheiro da empresa? Os sócios que estão pagando para a empresa. Por quê? Porque se eu passo a ter cotas, pedacinhos dessa empresa, e essa empresa vale 100 milhões, e eu estou fundando ela, eu estou comprando esses pedacinhos, eu tenho que pagar por eles. Se no meu exemplo eles valem 100 milhões, o sócio tem que ter colocado 100 milhões na empresa, tu entende? Certo. Eu posso fazer isso em dinheiro, só que eu também posso fazer isso dando em pagamento, entregando um bem que eu tenho, um imóvel, por exemplo. Então, no meu exemplo, eu posso pagar 100 milhões em cotas, um capital social, entregando imóveis que são meus. Então, como é que a gente escreve no contrato social? O sócio Fabrício Sorondo integraliza, ou seja, paga o seu capital social, entregando um imóvel que é seu pelo valor de 100 milhões, vários imóveis, é um imóvel muito valioso, para a sociedade. Então, o imóvel troca de titularidade, ele passa a ser da PJ, e o Fabrício indiretamente ainda detém aquele imóvel, porque ele é dono das cotas da empresa que é dona do imóvel. Sim. Tu entendeu como é a lógica? Perfeito, claro. E assim com tudo. Mas além disso, a PJ... Mas veja, não existiu necessariamente dinheiro, né? Não. Eu dei o imóvel, eu paguei minhas cotas com o imóvel. Eu dei um exemplo exagerado de 100 milhões, mas imagina que fosse um patrimônio bem menor de 100 mil e eu estou entregando um carro que eu tenho para a empresa. O meu carro está avaliado, declarado na minha declaração de bens e direitos de imposto de renda por 100 mil reais e eu pago as cotas da empresa, sou o único sócio, por exemplo, dessa limitada, dando o carro. A empresa passa a ser dona do carro e eu passo a ser dono das cotas, que são pedacinhos da empresa. Só que existe outra forma também. Por vezes a holding, a empresa, ela compra imóveis. Como? Porque aí o sócio pode colocar dinheiro dele lá na empresa para ela comprar, ou, Fabrício, no decorrer do histórico empresarial da holding, ela pode indo tendo receitas, fazendo bons negócios e ela vai ter faturamento. Nós estávamos falando que ela vai passar a pagar tributos que incidem sobre a receita, então ela teve receita, então ela deu lucro. O sócio pode não distribuir esse lucro, deixa na empresa e ela compra os imóveis também. Isso é muito comum. Então, no primeiro momento, quando eu crio a holding, normalmente se pega imóveis do sócio e passa para ela, mas depois ela já começa a andar com as suas próprias pernas, ter receita operacional, e as pessoas vão fazendo investimentos imobiliários já com a holding comprando esses bens diretamente. E eu entendi. E se a holding, pela sua operação, não dispuser de um capital, digamos a holding já constituída, alguns imóveis já foram integralizados, a holding já começa a gerar receitas, mas se deseja fazer uma aquisição, mas a holding não dispõe do capital necessário, é possível então que os próprios sócios, aí sim, transfiram um recurso para dentro da holding e a holding faça a aquisição e eles indiretamente, participando da sociedade, tenham a propriedade deste imóvel. Sim. Desses imóveis por dentro da holding. Claro, a gente aumenta o capital social e eles aportam o capital. Aí tem várias formas de fazer isso. Eu posso colocar o dinheiro na frente, depois registro na junta, altero, a gente chama de AFAC. O sócio pode emprestar dinheiro para a sociedade e depois capitaliza. Tem várias formas de fazer isso. Mas tu tem razão, é assim que acontece nessa parte. Perfeito. Posso responder a última item? Por favor, agora chegou o teu momento. A gente falou de duas pernas já, rememorando a parte tributária, a parte de planejamento sucessório e a parte de blindagem patrimonial. Na parte de blindagem patrimonial, para ocultar o patrimônio, deixar ele tão exposto, ganha muito sentido a gente constituir a holding patrimonial com formato de sociedade anônima. É muito comum se criar holding patrimonial como uma sociedade limitada, as LTDA. Certo. São mais simples, são sociedades contratuais, uma burocracia legal menor, porque elas são geridas, regradas pelo Código Civil. Mas as sociedades anônimas, que são divididas por ações e não por cotas, que tem uma lei específica, a Lei 6404, permitem que eu oculte quem são os acionistas. Eu crio um sigilo de quem são os acionistas, porque só nos livros dessa SA, e as SA menores, as fechadas, que não tem capital na bolsa, elas controlam os seus livros. Então, por exemplo, eu não consigo saber, na SA lá do Fabrício com a família, por exemplo, se fosse, quem são atualmente os acionistas. Eu teria que questionar o diretor para ver o livro. Eu consigo ver só quem são os acionistas fundadores no D1, que ela se registrou na junta. Depois daquilo, eu não consigo. Então, é uma ferramenta lista muito importante
e que na prática funciona bem. Se nós formos olhar as holdings patrimoniais maiores de famílias mais abastadas, de conglomerados econômicos mais complexos, normalmente elas são regradas por sociedades anônimas. Tem um S/A no final do nome. E é por isso. Sim, a partir do momento que a sociedade é anônima, né, o acesso a essas informações Sim, naturalmente começa a ficar mais complexo. As pessoas também têm uma dúvida assim, só pode entrar para dentro da holding imóveis quitados? Não. Ou podem ser colocados também imóveis que ainda estão sendo pagos, seja para um agente financeiro, seja para um parcelamento com o vendedor? Como é que se dá essa questão dos imóveis que ainda não estão quitados? Eu posso colocar na holding todos os direitos econômicos que eu tenho sobre um ativo, seja ele qual for. Então eu posso colocar na holding a posse que eu tenho sobre o imóvel, mesmo que eu não tenha a propriedade registral, não tenha sequer uma escritura. Eu posso colocar na holding um apartamento que eu financei na Caixa Econômica Federal, mas aí eu vou colocar os direitos econômicos que eu tenho. Então, no momento da integralização, no momento que eu passo esses direitos, eu vejo quanto eu já paguei e é por esse valor que o imóvel passa para a holding, né? Então, não é necessário que somente a propriedade. Isso é bastante útil, porque às vezes eu tenho, por exemplo, um direito econômico de posse sobre um imóvel muito relevante, que eu, inclusive, tenho receita de locação, que eu posso colocar posse. Lembra o que é a posse? É a detenção da coisa. Às vezes, se tem posse que gera receita de imóveis porque por um motivo ou outro não se conseguiu transferir a propriedade, tinha algum problema mais grave, mais antigo, está se resolvendo. Então eu posso sim passar para a holding um imóvel que ainda está financiado no nome da pessoa física, aí eu não transfiro a propriedade, né, Fabrício? Por que eu não transfiro a propriedade? Porque nesse caso o imóvel estaria alienado fiduciariamente ao banco como garantia, mas eu posso transferir os direitos que eu tenho. E é a mesma lógica com outros tipos de bens. Não sei se já parou para pensar. Veículos, ações, cotas, ações de outras empresas, né? Então, te respondendo, é possível, sim. Só tem que tomar muito cuidado, tem que se discutir caso a caso com o contador e com o advogado para não cometer nenhum descumprimento do contrato que trata daquele ativo. Por exemplo, existem contratos de financiamento de imóveis que proíbem expressamente essa prática. Então, eu tenho que analisar o contrato para ver se eu não estou infringindo nada, transferindo os direitos econômicos que eu tenho antes da quitação para uma holding patrimonial. Mas aí é essa análise que a gente faz específica no momento da Constituição. Como esse assunto das holdings está extremamente efervescente nesse momento, inevitavelmente as pessoas acabam levantando a seguinte dúvida. Mas será que existe risco de, com o passar do tempo, deixar de ser atrativo? Então, eu vou fazer esse movimento, eu tenho meus imóveis, eu sou um investidor, e hoje vale a pena, mas como as coisas podem ser muito incertas no nosso país, até que ponto eu posso ter a garantia de que isso será um benefício real ao longo do tempo? É complicado a gente projetar futuro, principalmente no país, né? Seria completamente irresponsável da minha parte fazer uma afirmação assim tão prolongada no tempo, porque eu estaria ocupando o cargo da famosa Mãe Diná, lembra da Mãe Diná? Sim. E aqui no Brasil, a gente sabe que muda o regime governamental, muda o partido político, a gente muda muito como as coisas vão acontecer. A gente já está num regime democrático muito mais maduro, que nós já temos um sistema tripartite constitucional que nos protege muitas vezes disso. Uhum. Às vezes o executivo quer cometer algumas ingerências e o legislativo nos protege, o judiciário atua também. Tivemos um exemplo recente com o IOF. Sim. Foi uma barbeiragem do governo. Mas já está uma situação conclusa ou ainda não? O que a gente sabe hoje é que na base do decreto não vai avançar, e se for para medida provisória, talvez o Congresso não avance. Mas o que eu quero dizer, te respondendo especificamente, Fabrício, é que é possível fazer esse planejamento patrimonial e tributário hoje, utilizar esses benefícios com um lapso de tempo bem razoável que a gente antevê, e isso vai valer a pena. E mesmo que mude o regime, vai dar tempo de se readequar e voltar atrás ou mudar a forma. Claro. Porque esse é o bom planejamento tributário. O planejamento tributário ele é dinâmico. Eu planejo como meus negócios vão acontecer antes, escolhendo dentro daquilo que a lei me mostra lícito a menor carga tributária. Então, por exemplo, caso ocorra a reforma tributária no âmbito do imposto de renda, sobre a renda,
e isso torna inviável os holdings patrimoniais, e aqui isso não é tão distante. Imagina que o governo, num rompante, passe a tributar a distribuição de lucros e dividendos. Isso prejudicaria a holding, porque o dinheiro volta depois para o sócio como distribuição do resultado. Isso é isento atualmente no Brasil. Se o governo começar a tributar e tributar muito pesadamente isso, pode deixar de valer a pena a holding em comparação com a pessoa física, para receitas de aluguéis, por exemplo. Mas nunca, e isso é constitucionalmente previsto, eu vou ser pego de calça curta. Existe um regime constitucional da anterioridade 90º, que é os 90 dias, um regime diferente, um exercício diferente também, além dos 90 dias. E dá tempo sempre da gente se planejar. Claro. Então, se deixar de ser atrativo o holding, se dissolve a holding, os imóveis voltam para as pessoas físicas. Sim. Além disso, teve uma hora que tu me questionou, eu não entrei nesse aspecto, mas pensei em te responder. Os custos de constituição da holding, que tu questionou, o pior deles, de longe, não é nem aquela despesa que a gente passa a ter com o contador, que vai cobrar seus honorários, e é muito importante ter um bom escritório de contabilidade, porque senão não vale a pena criar holding, né? A gente sempre fala isso. O escritório de contabilidade é fundamental. Só que existe um probleminha, porque quando eu transfiro um imóvel da pessoa física para uma PJ, para holding, por exemplo, naquele exemplo que eu dei, eu tenho que pagar um tributo que se chama ITBI. Tenho entre aspas. Os fiscos municipais teimam em cobrar, mas a gente já tem bom alento no Poder Judiciário e a gente tem entrado em juízo e tem conseguido evitar essas incidências. Ou reduzi-las muito para o valor que está declarado da pessoa física, normalmente ele é menor. Mas, inclusive, houve um precedente de anteontem no Tribunal de Justiça no Mato Grosso, reiterando esse entendimento que quando o sócio paga suas cotas na holding com o imóvel, não tem incidência de ITBI. E eu acredito que esse encaminhamento aí que a jurisprudência vai ter nesse assunto. É uma pauta importante para quem considera, né? Porque a pessoa, na hora que vai fazer, ela começa a analisar, bom, meu patrimônio, tá, mas se eu tiver que pagar ITBI de tudo isso, aí fica caro. Exato. Né? E aí, deixa assim, eu não vou desembolsar isso agora, deixa assim. Mas se existe uma possibilidade, e é o que tu disseste aí, temos um fato novo aí que pode abrir um precedente para que se embase nisso para futuros casos. Eu acho que fica aqui a reflexão, né, de quem é investidor de imóvel, de quem sabe que, segundo as informações trazidas, o seu perfil vai ser tributado através, como pessoa física, seja pelo número de imóveis, seja pelos ganhos, vai se enquadrar nesse formato que a pessoa física vai ser mais onerada, né? Que vale a pena considerar isso e, muito mais do que uma questão tributária, já ponderar sucessão, blindagem patrimonial, que são os ganhos que realmente vêm e que são tratados como periféricos e, olha, sinceramente, eu acho que eles são tratados como periféricos equivocadamente, porque talvez ali se traga uma das grandes vantagens de fazê-lo. A pergunta aí, já nos encaminhando para o final, e afinal, quem é que, na tua visão, deveria encaminhar a holding já, antes mesmo das reformas e para poder obter benefícios mais rapidamente sobre isso? As contas que a gente faz lá no escritório, no MZ Advocacia, sobre esse assunto, a gente poderia fazer assim, uma espécie de arbitramento, dizendo que faz bastante sentido já criar holding, um patrimônio imobiliário acima de 2 milhões, valor de mercado, e receita de locativos de R$10 mil para cima mensal. Nesse cenário já faz sentido, sim, mesmo com algumas despesinhas que vai se ter com a holding, porque no longo prazo a gente faz a adequação. E faz muito mais sentido ainda, por causa da reforma tributária, aquela pessoa física naquelas situações que a gente recém conversou. Tem mais de 13 imóveis, tem receita de mais de 240 mil por ano. Esses aí tá caindo de maduro por tudo que a gente já conversou aqui, né, Fabrício? Aí acabou virando uma imposição legal. Então, se a gente for fazer um corte assim, muito mais pessoas estariam aptas para a constituição de holdings patrimoniais do que a gente imagina. Porque se a gente pega esse cenário, não é muito difícil o investidor, uma pessoa que tem 2, 3, 4 imóveis, conseguir ter uma receita de locação mais do que 10 mil e um patrimônio acima de 2 milhões, um valor de mercado. Não é uma coisa tão fora da realidade. Fora os outros benefícios que tu falou. Eu estou falando do ponto de vista tributário. Exclusivamente. Mas se a pessoa quer se organizar familiarmente, evitar discussões,
gerir patrimônio de forma mais organizada. Até gerar despesas também que às vezes são tão elevadas no desfecho, né? Sim. Na falta da pessoa, todos os encaminhamentos acabam sendo tão onerosos para a família que daqui a pouco não tem o dinheiro e às vezes trava porque não consegue pagar nem mesmo a regularização do patrimônio, né? E aqui tem um aspecto importante, né? A gente às vezes cria essas regras de cotistas, de familiares e tudo mais, e essas regras, pela nossa experiência, Fabrício, elas evitam a briga. Dentro de uma família, quando eu instituo uma holding, eu me obrigo a discutir alguns assuntos. E quando esse assunto vem à tona, eu já aproveito e educo os sucessores, todos da família, eles minimamente vão entender o patrimônio, vão entender o que é participar de uma sociedade, vão ter algumas discussões, e eles já vão pensar seriamente, principalmente nas cadeias que vêm depois de sucessão, os filhos, os primos e tudo mais, vão pensar seriamente, querer discutir, porque é um jogo que eles já conhecem as regras. Então, às vezes, o fundador, ele faz um grande favor, ele inicia uma organização patrimonial importante, familiar, né? Sem dúvida, é um pensar antes, né? É planejamento. Sim. Planejamento, né? E sabe, a gente vive no Brasil e é tão comum a gente perceber o quanto o brasileiro, em geral, assim, não posso generalizar, mas o quanto a gente percebe que peca no planejamento, né? Sempre deixa a coisa ir acontecendo e atua e trata no momento derradeiro, né? E aí já é tarde demais e as coisas não aconteceram como deveriam. Como a gente está falando aqui com um público seleto, um público de investidores, um público que tem interesse sobre esse assunto e que está aqui conosco até o presente momento, planejamento faz muita diferença. Faz muita diferença porque quem planeja antevê situações possíveis, inclusive antevê como vai resolver problemas. Se eu começo a ir muito conforme o andor, obviamente eu vou acabar seguindo o planejamento dos outros, notadamente o planejamento do governo, do fisco. E aí tu pode imaginar que o fisco pretende sempre recolher mais. E especialmente outros tipos de problemas, né? E é tão verdade isso que tu está falando, Fabrício, que infelizmente eu gostaria muito de estar vivo quando a gente mudar essa cultura, né? Deixar essa cultura do jeitinho, essa cultura da malandragem, essa cultura do NHS que eu falei que na hora sai. Eu gostaria de estar vivo para ver essa mudança. Espero que as novas gerações façam esse trabalho melhor. Mas um exemplo tão claro é a reforma tributária. Nós estamos nitidamente atrasados nessas discussões. A grande maioria dos meus colegas, inclusive que trabalham nessa área, não estão se aprofundando. Os escritórios de contabilidade também não estão. Muitas empresas ainda não estão. E a gente já devia estar olhando isso, inclusive na hora de discutir lá com o nosso senador, com o nosso deputado, para pressionar algumas alterações. A gente recém viu aqui que houve claramente um aumento da carga tributária para quem loca imóveis e para quem vende. Será que não falhamos um pouco nessa discussão, nessa pressão, para que isso não ficasse tão elevado? É uma discussão, né? E essa falta de planejamento, essa cultura de deixar tudo para cima da hora, nos atrapalha, me parece. Sem dúvida nenhuma, é uma característica do brasileiro, mas quem sabe estaremos vivos para ver. É. Nós somos jovens ainda. Nem tanto. Bom, Guilherme, a gente vai se encaminhando para o final. Eu fiz algumas anotações aqui, até aproveitando, né, a aula que tu nos proporcionaste, né, nesse momento tão grandioso. E aqui dentro das anotações trata de que a reforma tributária, então, ela inicia dentro da vida das pessoas físicas e jurídicas também, já com um processo de adaptação a partir de 2026, né? Sim. E que em 27 já começa a entrar na prática, já começa a ser impacto, né? De fato, essas transições que começam pelo CBS. Eu também coletei aqui que, até fazendo uma adaptação das tuas palavras, mas às vezes as pessoas podem ter a sensação de que holding patrimonial é para milionário, né? E a gente não está vendo que não tem nada a ver com milionário, não tem a ver com luxo, tá? É proteção, sim, é organização, né? E é desmistificar esse mito que pode existir de um nome tão polposo, uma holding. Quem sou eu para ter uma holding, né? Sim, sim. A holding é para quem tem patrimônio, para quem quiser ter mais segurança. Eu acho que isso é importante da gente trazer, né? E a blindagem é legal. E significa, de certa forma, uma libertação, uma proteção real. Aquilo que as gerações anteriores, o teu próprio trabalho acabou sendo meritório de constituir, né? Sim. E daqui a pouco, por um descuido, uma falta de planejamento, isso pode estar sendo colocado em risco. Sim, né? Também
São alguns pontos. E que a reforma tributária, ela é uma ameaça para quem não estiver bem orientado. Ah, sem dúvida, isso é verdade. Tá? Se a pessoa não estiver bem orientada e deixar a vida levar ela, talvez ela realmente seja uma ameaça, mas ao mesmo tempo eu acho que ela é uma oportunidade para quem trabalhar isso com antecipação, com planejamento. Eu acho que isso é para tudo. Não é só para a reforma tributária, né? A gente falou um pouquinho aqui sobre o planejamento, a importância dele na vida, e aqui a gente está diante de uma situação típica que tu, com teu conhecimento, pudesse nos agraciar com um conhecimento que, sem dúvida nenhuma, as pessoas estão muito felizes por terem obtido. Então, queria te agradecer a tua presença, a tua participação e fazer as tuas considerações finais, tu que tão bem falas. Bondade tua, meu amigo. Tu que fala muito bem. Primeiro, obviamente, agradeço de novo a oportunidade. Reitero que eu falei vários dados bem específicos, que inclusive é difícil da gente decorar, mas é importante que o pessoal fique atento. Se vocês procurarem no Google, com a ajuda da inteligência artificial, vocês vão encontrar bastante informações claras sobre datas, regimes de transição, alíquotas. É importante a gente se inteirar. Mas é muito importante entender o espírito da reforma. A reforma era necessária, porque nós estávamos muito atrasados ao não tributar de forma mais inteligente, especialmente levando em consideração que a gente tributa atualmente muito a industrialização, que é uma maluquice total. Tributa muito no Brasil, através de um tributo nefasto que chama ICMS, exatamente as pessoas que mais consomem. A gente tributa muito o consumo. E isso é altamente regressivo na medida que uma pessoa que tem a renda mais baixa, ela consome tudo que ela recebe. Ela não vai fazer aplicações financeiras, pagamento tributário, porque ela está naquela fumaceira de ir no supermercado, pagar as coisas, as despesas do dia a dia, gasta todo, o salário ainda fica devendo, e ela contribui, paga muito mais tributos proporcionalmente com quem tem renda alta. Então passou do tempo. Talvez, pela complexidade, a gente não teve a reforma ideal, mas teve a reforma possível. Eu repito, no setor imobiliário, a reforma trouxe o aumento da carga. Mas tu tem razão na medida que é possível neutralizar isso e muito com bom planejamento. Mas em outros ramos muito importantes para o desenvolvimento do Brasil, especialmente ciência, tecnologia, inovação, industrialização, a reforma é boa, ela vai agregar. E quando a gente mudar a mentalidade, especialmente os empresários, passar a entender essa lógica da incidência nas cadeias e melhorar a gestão contábil de apuração de crédito, nós vamos ter um ganho. Sim. É que hoje a gente está reformando e as pessoas ainda estão com cabeça de faturamento. A maioria das empresas está no simples, no lucro real, no lucro presumido, perdão. Ela só leva em conta o faturamento para botar as alíquotas. Eu sequer levo em conta o meu lucro líquido para tributar. Com a reforma, essa lógica vai ter que mudar. Isso é uma questão de tempo. E eu creio sinceramente que se nós conversarmos de novo, Fabrício, lá em 2033, o saldo da reforma, o regime, vai ser mais positivo, ele vai ser um pouco mais lógico. E eu, sinceramente, depois de ter estudado, está estudando muito esse assunto ainda, tenho chegado a essa conclusão, que a reforma ela é, na sua grande maioria, benéfica. Apesar da gente ainda estar com uma carga elevada, ela ainda é benéfica. Espero que a gente consiga, como sociedade, evoluir e reduzir a carga em alguns aspectos específicos, não é? Melhorando o sistema como um todo. Mas esse é o meu recado final. Não adianta a gente querer nadar contra a corrente. Não adianta querer ser aquelas pessoas que decora tudo que é regime de transição para aproveitar, porque uma hora o regime de transição acaba. Ele é de transição. É um fôlego que eu ganho para me adequar, para em algum momento entrar no sistema do IVA, que é o que vai prevalecer no Brasil. Então não adianta a gente ficar só conhecendo muitos regimes de transição na reforma. Eu tenho que conhecer a base, a ideia, a lógica do valor agregado, do crédito, do débito, conversar dentro da minha empresa, dentro dos meus negócios, com o meu contador e já me preparando para esse futuro que a gente sabe, ele passa muito rápido, né? Daqui a pouco a gente já está aí com 2027 batendo a porta. E aí entra, sim, de fato, em vigor a CBS e o IBS também, de forma mais progressiva, mas ele já entra em vigor também a partir de 2027. Valendo. Valendo e vai valer. E as pessoas que consomem esse conteúdo vão poder se aproveitar, se beneficiar do conhecimento e poder fazer melhores negócios. Sim. E fazer melhor aplicação, melhor utilização dos seus recursos, né? E proteção do seu patrimônio, que foi o que a gente tratou hoje aqui. Proteção patrimonial, redução de carga tributária, né? Tudo aquilo que
aproxima o investidor do nosso conteúdo e que aproxima o investidor de cada vez ficar mais bem informado. E aqui é um lugar especial, o Firô Podcast tem esse propósito. Ele nasceu com essa intenção de trazer conhecimento de qualidade, pessoas que têm muito a contribuir e que possam, de alguma maneira, trazer informações que vão ajudar você a se transformar numa pessoa melhor, num profissional melhor, num investidor melhor. Então, não perca tempo, siga Firô Souto nas redes sociais, acompanhe a Firô Souto no seu podcast, nas plataformas digitais também, porque aqui você vai sempre sair na frente, prevendo os movimentos de mercado, ficando bem informado. O Firô Podcast volta em breve. Firô Souto, sempre contigo.